A partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida. Aleluia, Deus. E me renova. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade de nós estarmos aqui agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus porque o Senhor muda os tempos e as horas. Ontem um calor muito forte, começou a vir um vento, começou a refrigerar. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então eu louvo e agradeço a Deus. Hoje já estamos vivendo no dia 20 de fevereiro. Poucos dias para encerrar esse mês. Um mês que para mim foi um mês difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não posso reclamar porque a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. E aquele que busca, aquele encontra. E muitas vezes nós não compreendemos como que Deus, tu pede uma coisa, Deus dá outra, você quer ir por um caminho, Deus te diz vai por aqui, vai por ali, porque Ele sabe o que é bom, o que é melhor para mim e para você. Então Deus tem promessas de livramento para minha e para tua vida, para minha e para tua família. E as promessas do Senhor, o que Ele prometeu vai se cumprir, a não ser que eu não queira. Porque, como assim, pastor, eu não quero? Eu não quero obedecer, porque a obediência gera a bênção. Às vezes, está próximo de eu receber a minha vitória, vem uma contrariedade, vem uma coisa difícil e eu acabo não buscando mais a presença de Deus, voltando atrás, virando as costas para Deus, achar que Deus se esqueceu de mim. É isso que o inimigo das nossas almas, ele fala bastante na nossa mente. Ah, Deus te esqueceu, porque senão você não estaria passando por esse sofrimento. Mas, se nós olhar, se nós ver os que passaram de nós, os profetas que passaram de nós, se nós estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que quanto mais usado por Deus, mais provas passaram, mas em todas tiveram êxito. Deus salvou, Deus bradou através da vida das pessoas. Então não importa o teu sofrimento, porque quando Ele disse, ó filhinhos, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo Consolador. E vocês terão aflição, mas coragem, eu venci e vocês vão vencer. Então, Cristo venceu, Cristo passou pela morte, mas ressuscitou e Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Então, muitas vezes, nós não entendemos que aquilo ali foi um livramento, que Deus está abrindo um caminho, que Deus está na nossa frente, e achamos que muitas vezes, mas eu planejei, eu fiz um plano, fiz um projeto, eu até coloquei no papel e não deu certo. Porque nós fizemos os planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Por isso que todos os dias, todos os inícios de semana, no domingo, nós já consagramos. Na verdade, nós não temos que consagrar só a semana, consagrar todos os dias. Quando você levanta, Senhor, eu me consagro nesse dia, tudo que eu for fazer, que o inimigo não venha prevalecer, que eu não venha tomar decisões erradas, que eu venha me libertar de todas as amarras, de tudo aquilo que me aprisiona, a relacionamentos, a pensamentos. Muitas vezes não é um relacionamento físico, mas é um pensamento. Pessoas que você tem que olhar ali, pessoas que são tóxicas, que até quando tu pega o celular, parece que tu já sente um embate, parece que vai as tuas forças. Você começa até bocejar, e você não está entendendo que através daquela mensagem, através da vida daquela pessoa que está cheia de toxina, vem intoxicando você e vai entrando em você e você vai perdendo as forças. Você diz, mas eu levantei tão bem e depois que eu falei com essa pessoa eu fiquei mal, não é assim? Ou às vezes tu vai em certos lugares e você parece que perde as forças. Você chega lá, você te dá uma moleza, te dá um desânimo, parece que você tem sono,
sono, parece que você perdeu as forças, começa uma angústia, começa uma tristeza, e daí? O que está acontecendo? É no mundo espiritual, não é físico. Nossa, às vezes tu diz assim, parece que eu levei uma coça. Não sei, aqui no sul diz uma surra, mas eu sei que o pessoal lá do estado do Rio de Janeiro fala em coça, que levou umas pancadas e você diz, o meu corpo está dolorido, e você não sabe por quê. Você diz, mas eu não fiz nada, eu não comi nada diferente, de repente você começa a ficar indigesto, você começa a estar aí meio enjoado e tu não sabe o que. Talvez você comeu alguma coisa que você não apresentou a Deus. Às vezes até ganhou um presente, vem as pessoas na tua casa, vem os disfarçadinhos, vem os enviados do inimigo e trazem alguma coisa. Até de repente eles nem apresentaram a entidades estranhas, mas só o olhar, só a inveja daquela pessoa, só a pessoa te tocar, só a pessoa olhar para você, parece assim que te sugou. É isso as ervas daninhas. É a mesma coisa uma árvore frutífera que está lá fora. Quem tem pátio, que planta, sabe disso. Vem umas rasteirinhas ali, parece que elas vêm pelo chão e vai já se firmando naquela árvore e vai. Quando tu menos espera, secou um galho daquele pé de laranja, secou mais um galho. E quando você vê, as folhas estão amarelando, os frutos já estão minguados. E assim é na nossa vida espiritual. Nós temos que ter esse discernimento. Vem se arrastando, vem, não vem? Porque normalmente ela vem se arrastando e vai subindo e vai tirando as forças, vai tirando as energias. E assim é comigo e com você, no nosso dia a dia. Mas eu tenho que fazer o quê? Me revestir as armaduras de Deus, porque eu não posso ficar imune. Eu não posso ficar, como eu vou dizer assim, a viver dentro de uma bolha. Eu preciso conviver com pessoas, mas como que eu vou resistir isso, pastora? Buscando a presença de Deus. Mas quando Deus vê que está demais, que o inimigo vem te abater, que coloca essas teias de aranha, e muitas vezes nós temos que não só tirar a teia, nós temos que matar a aranha, porque não adianta, eu vejo todos os dias aqui na minha casa, eu fico limpando, vem aranhas, eu fico limpando, eu tiro a teia de aranha, daqui uns minutos eu volto lá, tá lá de novo. Então acontece o que? Eu preciso ir na raiz do problema. Eu preciso matar essa aranha. Muitas vezes nós, uma oração, é a mesma coisa, amada igreja, é nós fazer uma detetização. Mas se eu não tomar conta, se eu não tomar cuidado, ela vai voltar. Porque tem coisas que ficam escondidas. Dentro da nossa casa tem insetos que ficam escondidos. E de repente eles voltam, passou o efeito do veneno, volta. E assim é nós, quando passa o efeito da oração. Ah, mas eu já orei, pastor, eu fui no culto domingo. E hoje já é sexta-feira e você ainda não orou. Você quer que os outros fazem por você. Hoje nós vemos que tem muitos cristãos light. Ah, eu quero que ore por mim. O pastor tem que orar. A obrigação dele é orar. Não, o pastor é conduzir, é ensinar você. Aleluia. Não digo que não vamos orar em concordância com aquele teu pedido de oração. Você vai ter que se esforçar. Mas não adianta nós orar e você voltar lá para aqueles lugares imundos se encher de carrapicho. Você tá entendendo o que eu tô falando, não tá entendendo? Para aquelas mesmas conversas, para fofoca, para prostituição, para glutonaria, para diz que me diz que você vai lá naquelas dissoluções, porque tem pessoas que são especialistas nisso. Se eu não falei mal de ninguém hoje, eu preciso procurar alguém para mim falar. Se eu não tenho como ir na casa de alguém, mas eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou dizer, tu sabe o que aconteceu? É os enviados do inimigo, assim como fizeram com Jó. Mas Deus fala que ele tem promessa de salvação para mim e para você, e nós precisamos compreender isso. E a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei o lombo dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. É o Senhor que vai na nossa frente. Ciro não conhecia o Senhor. Talvez você diz, mas eu conheço. Você conhece de ouvir falar, talvez você não sabe o que Deus é capaz de fazer, tu não conhece o poder de Deus. Como eu não sabia da consolação de Deus, e quando Deus me consolou nas horas que eu mais precisei, nas horas mais tristes da minha vida, o Senhor esteve comigo. Ele permitiu acontecer a situação? Permitiu. E aí nós temos que entender uma coisa. Ó, ele vai dizendo,
Abrirei as portas e as portas não se fecharão. Então Deus vai na nossa frente. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É tão interessante, amada igreja, que o Senhor está dizendo que Ele vai endireitar o que está torto. Ah, meu Deus do céu! É a mesma coisa para você entender no mundo espiritual o que é que está torto. Por exemplo, vai abrir uma rua, vai abrir uma rodovia. Aí tem escombros, tem árvores, tem montanhas de terra, tem pedras, tem tudo. Vem uma máquina pesada ali e ela vai colocar aquela lâmina naquela terra, ela vai cavocar e vai limpar. No início parece uma bagunça, não parece? A minha vida e a tua vida, quando o Senhor entra, parece que bagunça tudo, bagunça a família, bagunçou o relacionamento. Deus tirou uma pessoa daqui, Deus trouxe outra pessoa dali, e você não está entendendo. Mas é uma limpeza que Deus está fazendo, Ele está endireitando os caminhos. Aquilo que está torto vai ser endireitado. E daí depois tu vê, meu Deus e meu Pai. Você vê ao decorrer do tempo como aquela rodovia vai ficando bonita. Mas primeiro teve que ser movimentada. E na nossa vida espiritual, quando Deus vem, Ele começa a movimentar. Ele começa a mexer na estrutura. Em primeiro lugar, na minha estrutura, parece que eu fico sem forças. Parece que eu fui mexida porque mexe nas minhas emoções. O Senhor, eu não quero tirar as pedras. Eu não quero perdoar, e Deus diz que você precisa perdoar, e Ele começa a apertar em situações que você precisa liberar o perdão, ou você morre ou você se endireita. É desta forma, porque a palavra dele diz que se tiver alguma coisa contra o meu irmão, não adianta eu levar uma oferta para o altar, não adianta eu orar se eu estou com as minhas mãos manchadas de sangue, se eu estou com o meu coração cheio, e Deus, o Senhor vai entrando e vai abrindo. Aí vai tocando ali naquele coração que está com aquela mágoa, com aquele ressentimento, porque ele é o médico dos médicos, ele tem um bisturi, ele vai tocando e vai dizer, não, mas eu vou ter que abrir aqui está com veneno. Um veneno que você guarda para quando chegar a primeira oportunidade, lançar sobre a vida daquela pessoa. Antes de você abraçar, olha só, tem pessoas que dizem, eu quero que volte, meu filho volta para casa, meu esposo volta para casa, minha esposa volta para casa, o meu irmão, a minha irmã. Nós precisamos ter um relacionamento saudável. E quando a pessoa volta, você tá com toxina. E você, primeira coisa, se você abraçar e você perdoar, como o pai do filho pródigo, você começa a injetar, você começa a mexer dentro de ti e tirar os venenos e jogar na cara. Por que você fez isso? Não cobre nada, deixa Deus fazer a obra. E por isso que Ele está dizendo que Ele vai aplanar aquilo que está torto, Ele vai endireitar, Ele vai tirar, Ele vai furar. Muitas vezes nós achamos que nós somos como um balãozinho bem bonitinho, cheinho. Mas o que adianta se está cheio de ar? Venha lá um alfinete que é tão pequenininho, faz um furinho e você foi. E assim Deus faz com nós muitas vezes. E aí Ele vai dizendo o quê? Ele vai despedaçando, Ele vai endireitando as correntes, os ferrolhos, aquilo que está dentro de mim está bloqueado. Muitas vezes esses ferrolhos é na minha vida sentimental, na minha vida emocional, na minha vida familiar, no meu ministério. Parece que tu não flui, você ora, você busca e você muitas vezes pensa o quê? Parece que está tudo bloqueado. Davi foi ungido a rei e ele foi lá para cuidar das malhadas. Ele estava lá, quando Deus quis honrar Davi, quando ele foi, ele estava pronto, que ele aprendeu a ter domínio próprio, aprendeu a arrancar as ovelhas da mão do urso, do leão. O que ele fez? Daí o Senhor disse para ele. De repente lá o pai dele, Deus prepara a situação, o pai dele disse assim, tu vai lá levar comida para os seus irmãos que estão naquela guerra. Davi nem estava na guerra, mas lá ele foi honrado. Talvez você diz, mas eu estou aqui quietinha aqui no meu lugar, parece que Deus não está me vendo, mas o dia de Deus te honrar, Ele vai te levantar, porque Ele está abrindo, Ele está mostrando, que Ele está te ensinando a você ser forte nessas provas que você está passando. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E te darei os tesouros das escuridades encobertos, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Quem sabia que Davi tinha aquela potência de destruir o gigante? Mas ele foi em quem? Ele fez menção no nome do Senhor dos Exércitos. Ele deu os tesouros escondidos. Aquela força
que Deus colocou em Davi naquele momento, mas não foi por causa da pedra. Quem derrubou o gigante foi o Senhor, mas usando a vida de Davi. Porque tinha promessa de salvação para aquele povo. Tem promessa de salvação para a minha vida e para a tua vida, mas vai começar eu tomar atitude e reconstruir, deixar o Senhor fazer, deixar o Senhor limpar. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E Ele vai dar os tesouros escondidos. Quando pensa em tesouros e riquezas, aí você já se alegra, você pensa que já vem lá um pix para você já pensa que você vai ser lá no teu trabalho, você vai ser promovido de cargo. Talvez é isso. Mas as riquezas encobertas é você passar pelas provas, estar na presença de Deus, continuar orando e saber que Deus tem usado de misericórdia para comigo e para com você. E essa paz que excede todo entendimento nas nossas vidas. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu em ti chamei pelo nome, pus meu sobrenome, ainda que não me conheces. Ainda que tu não conheças Deus como Ele quer que você conheça e que eu conheça, mas Ele já nos colocou um nome, um sobrenome. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus que te cinja ainda antes que não conheça. Meu Deus e meu Pai. O nosso Deus é um Deus, mesmo que nós não conhecemos, Ele já nos guarda, Ele já nos protege. E quando você vai conhecer a Deus, quando você vai se aproximando, você vai ver de quantos livramentos. Foi Deus. É a mão do Senhor que faz essas coisas, que quebra os cerolhos, que endireita os caminhos. Endireitar caminho, mesma coisa, amada igreja, quando nós vamos fazer uma reforma na nossa casa. Meu Deus, que bagunça! Mas depois tá tudo no lugar, tá tudo tão bonito. As pessoas que não viram aquela reforma chegam ali, meu Deus, que lindo que ficou, nossa! E as pessoas que chegaram no momento da reforma vão ver, meu Deus e meu Pai, que bagunça! Ninguém já vai ver e vai dizer que vai ficar tudo bonito. Mas o nosso Deus, quando tá tudo bagunçado, Ele já vê tudo pronto, tudo nos seus devidos lugares. Por isso que Ele está investindo em mim e você. Está dizendo nessa palavra hoje que Ele vai adiante de nós, Ele endireita o que está torto, Ele quebra as portas, Ele despedaça os ferrolhos. Mas eu preciso dizer, Senhor, eis-me aqui. Papai querido, papai amado, obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque eu sei que aquilo que eu não posso, o Senhor pode. Aquilo que eu não consigo fazer, Senhor, vem, Pai. Que o Senhor venha romper esses grilhões, Pai. Que o Senhor venha endireitar essas veredas, que o Senhor venha remover essas pedras, Pai. Pedras, Pai, que são muito pesadas. Eu até tento muitas vezes, Deus. Mas eu não consigo, Senhor. E muitas vezes eu esqueço, Deus, eu me canso, eu esqueço de que a Tua palavra diz, vinde a mim os cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Mas hoje eu estou aqui, Senhor. Tem situações, Deus, que eu estou cansada, Deus. Tem situações que eu preciso, Pai, do Teu socorro. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de estratégias, Pai, porque eu sei que aquilo que eu posso fazer, o Senhor não vai fazer. O Senhor me dá estratégias. Era simples assim, quando o Senhor ia derrubar aquela muralha de Jericó. Quando o Senhor disse para Josué, eu te dei Jericó nas tuas mãos, mas precisa fazer isso. O que caiu as muralhas não foi o grito, foi a obediência, foi o teu poder, Deus. O que cai essas muralhas, Pai, que divide a nossa família, Pai. Relacionamentos, Pai, que não estão sendo saudáveis, Pai, tem raiva, tem ira, tem revolta, é só o Senhor que pode remover, Senhor, através da atitude minha, atitude do meu irmão, da minha irmã, que diz, não, eu preciso ser removido isso aqui, essa falta de perdão, essa mágoa que está estragando a minha saúde, que está tirando meu sono, que está causando insônia. Quando eu me deito, Senhor, como diz o salmista, as minhas lágrimas têm molhado o meu travesseiro. Quantas vidas que estão aqui está assim, Pai. Mas hoje, Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Deus nos ensina, Pai. Senhor, o Senhor diz que o Senhor sara os nossos corações, mas aqueles que têm o coração quebrantado, quebranta o nosso coração.
Não adianta eu pedir, Deus, se eu não quero que remove. Mas eu deixo, Senhor, livre acesso, expurga de mim, Senhor, aquilo que as falhas que eu não sei, me dá sabedoria, abre os meus olhos espirituais, não me deixe ser enganada, Pai. Todas as pés de tropeço, afasta de nós o homem sanguinário, fraudulento, mentiroso. Quantas, Senhor, eu vejo todos os dias, Pai, livra teus filhos dos golpes, Pai. Os golpistas estão aí todos os dias, de um jeito, de outro, maquinando o mal, Pai. Ah, se não for o Senhor. E muitas vezes, Pai, nós estamos passando por aquela determinada situação e achamos, Pai, confiamos naquela pessoa. Pai, nos ajude, Pai, a confiar em Ti, que o Senhor vai nos livrar, que o Senhor vai quebrar o arco do forte e despedaçar a lança. Que a cova que foi preparada para nós são eles mesmos que caem, Senhor. Apressa-te em nos socorrer, apressa-te em socorrer o teu filho, a tua filha. Mas para isso nós temos que ter uma visão de reino, uma visão do alto, Pai. Que o Senhor não dorme, que o Senhor não tosqueneja, meu Deus. Oh, eu oro por todas as vidas que estão aqui, Senhor, orando juntamente comigo, Pai. Senhor, segura na mão de cada um, Senhor, não deixa nos desviar, não deixa nós parar, Pai. Incomoda nós, Pai, tira nosso sono, tira o sossego, que nós vamos, Senhor, sair do comodismo. Assim como Neemias estava lá, Senhor, lá servindo o rei, estava dentro do palácio, mas o Senhor incomodou ele que precisava reconstruir os muros. E ele saiu, Pai, ele saiu do comodismo. Assim eu e meu irmão, minha irmã que está aqui, precisamos sair, reconstruir a nossa família, começar a investir, Senhor, na reconstrução, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar e nós vamos poder ver, Senhor. Vai aparecer, Senhor, pessoas que vão dizer que não adianta investir, Senhor, mas que nós vamos ouvir somente a Tua voz, não a voz da multidão que manda nos parar, que muitas vezes quer nos desencorajar, Pai. Ah, Senhor, quando lá, Senhor, Neemias estava construindo os muros, veio Sanbalat e Tobias até falaram que até uma raposa que é tão pequena podia destruir aquilo lá, meu Deus e meu Pai, assim, Pai. Mas não deixe, Senhor, nós ficar com a voz do inimigo, que nós vamos ouvir somente a Tua voz, meu Pai. Eu oro, Senhor, pelas nossas criancinhas, Pai, pelos meus netinhos, assim, todas as crianças, Pai, abençoa, protege, Senhor, livra do ataque do inimigo, a mente das nossas crianças, Pai, que eles venham crescer em estatura e graça, Pai, eu declaro Tua mão forte, Teu sangue, Senhor, sobre a mente das nossas crianças, sobre o coração das nossas crianças, Pai, que são tão inocentes, Pai, meu Deus e meu Pai, hoje, Senhor, a mídia está aí, Senhor, para estragar, Senhor, para colocar, Senhor, maldade no coração das nossas crianças, dos jovens, adolescentes, Pai, eu oro pelas famílias, Pai, restitui, Pai, restaura, apoia nos caminhos, endireita as veredas, Pai, e faz, Senhor, com que famílias se sentem em paz, Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, sopra o Ministério Orar Sem Cessar aos 4 cantos da terra, Pai, que nós podemos levar a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra, Pai, que as vidas que estão oprimidas, as vidas que acham que não tem solução mais, meu Deus, que o Senhor venha repreender todo espírito da morte, Pai, todos os maus pensamentos, em nome de Jesus, vai endireitando as veredas, vai mostrando para o Teu filho, para a Tua filha, que Tu és Deus, um Deus de perto, um Deus de longe, vidas que estão em outros países, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que tenha acompanhado todos os dias, Pai, a Tua palavra, Pai, é pelo poder da Tua palavra eu declaro, Senhor, libertação, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, que essas amarras, Pai, que esses ferrolhos, que essas portas sejam quebradas agora, em nome de Jesus, eu declaro Tua mão forte e poderosa, Senhor, sobre a nação brasileira, meu Deus, em nome de Jesus, derruba do trono os poderosos e leva os humildes, eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu estado, eu oro pelos meus vizinhos da direita e da esquerda, Pai, que o Senhor entre com providência, Pai, que o Senhor vai abrindo os caminhos, endireitando as veredas, Pai, tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, todos os maus pensamentos, Pai, os vícios, os costumes, Pai, a religiosidade, Pai, a crendice, Pai, que tem matado muitos povos, Pai, muitos que se dizem cristãos, Pai, mas hoje estão mornos, Pai, aviva a Tua obra, a começar por mim, em nome de Jesus Cristo, e eu creio, meu Deus e meu Pai, que a Tua misericórdia venha nos atingir, Pai, eu oro, Senhor, por vidas que têm processo na justiça, meu Deus, que o Senhor venha olhar para cada vida, Pai,
que precisa de uma assinatura do juiz, precisa de uma liberação, Pai, mas o Senhor é aquele que responde diferente. Talvez a pessoa está pedindo de uma forma e o Senhor está trabalhando, Pai. Eu sei que nós fizemos, colocamos os nossos sonhos, projetos no papel, Pai, mas o Senhor diz que o Senhor vai endireitar, Pai, para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Ele responde diferente. Não foi do jeito que arquitetou, não foi da forma que tanto esperou. Você fez os teus planos, mas o céu responde diferente. Planejou, colocou no papel todos os teus planos, mas não foi como eu estava esperando, porque o céu responde diferente. Lembrar daquele dia que, como Elias, debaixo de um pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vir, porque o céu responde diferente. Lembrar daquele projeto, estava tudo certo, no fim deu errado e você não entendeu que tudo era Deus, e mesmo em silêncio o céu te respondeu. O céu responde diferente. Aleluia. O céu responde diferente. As circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Todos dizem vai morrer, o céu responde vai viver. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Quantas vezes ouvimos, Pai, essa palavra, vai morrer, não vai dar certo, mas eu creio, Pai, que hoje o Senhor aplainou os nossos caminhos, Pai, endireitou as veredas, Pai, tirou as ervas daninhas, Pai, tudo aquilo que nos sufocava, Pai, palavras, Senhor, foram quebradas. Que o Senhor venha restituir, Senhor, a nossa intimidade contigo, Pai. E que nós podemos ver, Senhor, muitas vezes até estamos como uma árvore cortada, Pai. Mas que o Senhor, ao cheiro das águas, nós vamos começar a brotar, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor vai mostrar as escuridades que estavam dentro do nosso coração, meu Deus. O Senhor vai mostrar as riquezas que estavam encobertas, Pai, através da Tua luz, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, e fica conosco nesse dia, nos abençoando, confundindo os sinais dos feiticeiros, dos agoreiros, Pai, daqueles que querem o nosso mal, Pai. Salva a nossa alma, Pai, de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então não se preocupa, amada igreja, se tem algumas coisas que saiu do lugar, que você perdeu o controle, mas Deus está aplanando os caminhos, endireitando as veredas, tirando, afastando de nós tudo aquilo que nos era tóxico, que era tóxico nas nossas vidas e nos matava espiritualmente, nos sufocava. Em nome de Jesus, amém e amém.